Os apóstolos foram escolhidos por Jesus para participar do seu ministério aqui na terra. Todos foram importantes para a pregação do Evangelho após a subida de Cristo para o céu. Por isso, é claro que foram perseguidos e muitas vezes brutalmente assassinados. O chamado dos 12 apóstolos foi um marco no início do ministério de Jesus. Homens simples, mas escolhidos por Deus, foram chamados a seguir o Mestre, deixando tudo para trás. Hoje, veremos como o chamado de cada apóstolo se conectou à sua morte, revelando um padrão de compromisso, fidelidade e sacrifício que inspira nossa caminhada cristã. Pedro, o chamado à liderança e a morte de cabeça para baixo. Pedro e André foram os primeiros a ser chamados por Jesus. Pedro, em especial, foi preparado para ser a pedra sobre a qual Cristo edificaria sua igreja. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo em Roma. Ele pediu para ser crucificado assim, pois não se considerava digno de morrer da mesma forma que Jesus. Seu chamado à liderança foi marcado pela humildade e sacrifício. Mesmo sendo o líder dos apóstolos, sua morte reflete a submissão total à soberania de Cristo. Tiago, filho de Zebedeu. O chamado ao compromisso e a decapitação. Tiago, juntamente com seu irmão João, foi chamado enquanto consertava redes. Ele foi um dos 3 mais próximos de Jesus, participando de momentos cruciais, como a transfiguração. Atos 12:2 relata que Tiago foi o primeiro apóstolo a ser martirizado, decapitado por ordem de Herodes. Desde o início, Jesus o chamou a um compromisso profundo. Sua disposição de ser o primeiro a morrer demonstra seu compromisso até o fim. João, o apóstolo amado e o último a morrer. João foi chamado de maneira especial, sendo o discípulo a quem Jesus amava. João foi o único apóstolo que não foi martirizado, morrendo em idade avançada após ser exilado em Patmos, onde escreveu o Apocalipse. O chamado de João foi para uma intimidade profunda com Jesus. Sua vida longa e morte natural mostram a fidelidade de alguém que sustentou a missão de Cristo até o fim. André, o apóstolo simples e o mártir da cruz em X. André foi o primeiro a seguir Jesus e sempre trouxe outros ao Mestre. Ele foi crucificado em uma cruz em forma de X, na Grécia, pregando até o último suspiro. André respondeu ao chamado de evangelista e continuou fiel, mesmo em sua morte, sempre trazendo outros a Cristo, até na cruz. Tomé, o chamado à fé e à morte na Índia. Tomé ficou famoso por sua incredulidade após a ressurreição de Jesus, mas seu encontro com Cristo o transformou. Ele foi morto por lanças na Índia, onde pregou o Evangelho com fervor. Seu chamado foi um de fé, e ele morreu como um homem de fé, levando o Evangelho a terras distantes, com coragem e convicção. O chamado do publicano e o martírio na Etiópia. Mateus foi um coletor de impostos, um homem desprezado, mas chamado por Jesus. Ele foi martirizado na Etiópia, depois de uma vida dedicada ao ministério e à escrita do Evangelho que leva seu nome. Seu chamado para ser um novo homem foi acompanhado pela transformação completa de sua vida, culminando em uma morte de sacrifício. Filipe, o chamado à missão e à morte na Frígia. Filipe foi chamado por Jesus a seguir o Mestre e foi quem levou Natanael a Cristo. Ele foi crucificado na Frígia por pregar o Evangelho. Seu chamado foi sempre de um homem de ação, um missionário que permaneceu fiel à sua missão até o último momento. Bartolomeu, o chamado à transparência e à morte brutal. Jesus viu em Bartolomeu um homem sem dolo. Sua transparência e sinceridade o destacaram. Ele foi esfolado vivo e depois decapitado na Índia por sua pregação. Sua sinceridade diante de Deus foi acompanhada por uma vida de sacrifício completo. Simão, o Zelote, o chamado à fervorosidade e à crucificação. Simão, antes Zelote, nacionalista fervoroso, foi chamado por Jesus a canalizar seu zelo para o reino de Deus. Ele foi crucificado por sua fé.
Seu zelo por causas políticas foi transformado em zelo pelo Evangelho, culminando em uma morte gloriosa. Tiago, filho de Alfeu, o chamado ao silêncio e o martírio em Jerusalém. Tiago é mencionado poucas vezes no Novo Testamento, sendo mais um homem de silêncio e ação. Ele foi apedrejado e lançado do pináculo do templo em Jerusalém. Seu chamado foi silencioso, mas sua fidelidade foi inegável até o último momento. Judas Tadeu, o chamado à esperança e à morte, a flechadas. Judas Tadeu perguntou a Jesus sobre como o Mestre se revelaria ao mundo. Ele foi morto por flechas enquanto pregava na Pérsia. Seu chamado foi sempre voltado para revelar Cristo ao mundo, e sua morte foi um testemunho final de sua missão. O chamado à substituição e o martírio na Judéia. Matias foi escolhido para substituir Judas Iscariotes. Ele foi apedrejado e decapitado na Judéia. Mesmo sendo escolhido para preencher uma lacuna, ele demonstrou que o chamado de Deus vem com responsabilidade, e ele cumpriu sua missão até a morte. Suas vidas e mortes nos ensinam sobre o verdadeiro chamado de Cristo.